Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Hoje, muitas informações, muitas notícias para você aqui no 12 em Campo e a gente começa falando sobre a torcida que está muito animada com a possível volta já do Gabriel Moscardo no jogo contra o Vasco próximo sábado. E o zagueiro Lucas Veríssimo, que oficialmente foi anunciado pelo Timão agora no meio da tarde. Vamos falar também sobre o prazo para o Corinthians trazer o lateral Alan Rodrigues, do Rosário Central da Argentina. E o Renato Augusto, hein? Já falou que quer renovar. E como é que será que está essa situação? Eu vou contar tudo para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Muito bem, indo direto ao assunto aqui no 12 em Campo desta quarta-feira, dia 26 de julho, e a gente começa falando sobre o jogo contra o Vasco no próximo sábado. Lembrando ao torcedor que é jogo com portões fechados, tá? O Corinthians vai cumprir aquela punição pelo STJD em função daqueles cantos homofóbicos contra o São Paulo. Então, o Corinthians cumpre no próximo sábado contra o Vasco essa punição. Então, portões fechados no jogo entre Corinthians e Vasco, sábado, na Neoquímica Arena, beleza? Só para não esquecer disso. Bom, e o torcedor fica cheio de expectativa. O time vem de 6 jogos sem perder, 5 vitórias e um empate. E contra o Vasco, que está lá embaixo na tabela, que vem muito mal no Campeonato Brasileiro, é uma possibilidade de melhorar ainda mais esses números. Quem sabe aí, 6 vitórias e um empate, indo aí para 7 jogos sem perder. Isso vai dando consistência, vai dando corpo, vai dando moral a todo o elenco. E claro, poderemos ter Matias Rojas? Ainda não sabemos. O Corinthians não atualizou a situação do meia, que sofreu aquele trauma no pé no jogo contra o Bahia. Foi ontem para a Neoquímica, não ficou nem na lista dos relacionados, mas segue aí a expectativa. A informação que eu tive hoje é que o departamento médico do clube não tem um prazo para definir isso. Não tem um prazo para definir a volta do Matias Rojas. Assim que isso for mais ou menos já estabelecido, se tornará público, tá? E aí tem a questão do Gabriel Moscardo, que se recupera de uma cirurgia de apêndice e esse já tem um pouco mais de chances. Acho ainda que é desnecessário forçar uma volta do Moscardo contra o Vasco. Deixa mais uma semaninha aí para o garoto descansar, para o garoto voltar bem, para estar 100% recuperado e ir para o jogo. Mas o torcedor se anima muito com a possibilidade da volta do Moscardo e, quem sabe, do Matias Rojas no jogo contra o Vasco. Duas incógnitas, duas interrogações, e a gente segue acompanhando aí a evolução desses dois jogadores, beleza? Quero saber a sua opinião. Se contra o Vasco, tem que colocar Moscardo e Matias Rojas. O que você acha? Bom, vamos falar aqui sobre o Lucas Veríssimo, zagueiro que chegou ontem, há exatamente 24 horas. Para quem está assistindo o vídeo agora, por volta de 4h30 da tarde. Ele chegou ontem no final da tarde a São Paulo, à noite foi à Neoquímica Arena, acompanhou a vitória do Corinthians sobre o São Paulo por 2-1 pela Copa do Brasil, já teve ali as suas primeiras impressões, disse que é um orgulho muito grande vestir essa camisa, mandou um vai Corinthians, e hoje já foi anunciado nas redes sociais do clube. Portanto, Lucas Veríssimo é jogador do Corinthians agora de forma oficial. Ainda não teve aquela apresentação, pelo menos até agora, com a camisa, enfim, mas já tem ali nas redes sociais do Corinthians, de forma oficial, o anúncio do zagueiro Lucas Veríssimo, que o Vanderlei elogiou bastante, falou que é um cara de altíssimo nível e que vai ajudar muito o Corinthians nessa sequência de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Sul-Americana, enfim. É um jogador experiente, é um jogador de 28 anos, que mesmo tendo sofrido uma grave lesão no joelho, está recuperado, está 100% bem, então agora é ficar à disposição aí do Vanderlei, de repente até já para esse jogo contra o Vasco. Quem sabe? Claro, depende da regularização. Se a documentação já foi enviada, se o Corinthians já deu entrada na CBF, isso sai rápido, não costuma demorar quando a documentação está em ordem, está em dia, então é bem rápido esse processo. De repente, o Lucas Veríssimo pinta amanhã já num bid, ou até mesmo hoje ainda, até 7 da noite, mas de repente pinta amanhã no bid e fica já à disposição aí
uma possível estreia, claro, ainda pode ser meio cedo, mas ele chegando, estando bem fisicamente, passando em todos os exames, não ter por que não relacionar o jogador para, quem sabe, estrear contra o Vasco da Gama, sábado, Neoquímica Arena, jogo com portões fechados. Quero saber sua opinião. Gostou da contratação? Chega para ser titular? Comenta aí pra gente, tá bom? Bom, mais um assunto aqui é com relação ao lateral esquerdo Alan Rodrigues, tá? 22 anos de idade, paraguaio, que joga no Rosário Central da Argentina. O Corinthians tem interesse no jogador, foi muito elogiado pelo Vanderlei, o Vanderlei indicou, o Corinthians foi atrás, o Corinthians buscou um possível negócio, esbarra em algumas questões, talvez essa contratação se torne um pouco mais difícil em função de algumas questões com o empresário do jogador, mas o Corinthians, o fato é que tem até o dia 2 de agosto para regularizar a situação, se contrata ou não tanto o Alan Rodrigues como qualquer outro jogador. O prazo, a janela de transferências fecha agora na próxima semana. Então o Corinthians corre contra o tempo para poder buscar mais um ou dois reforços aí para a sequência da temporada, tá bom? Então o Corinthians segue tentando um negócio, tentando regularizar aí essa pendência que tem com empresários do jogador do... Me fugiu. Alan Rodrigues, é muito nome na cabeça. E às vezes dá branco. Mas enfim, do Alan Rodrigues e claro, quem sabe a coisa acabe se tornando realidade, tá? Por enquanto, nada avançado, mas o Corinthians segue tendo interesse no jogador. Beleza? Comenta aí. Lateral esquerdo, precisamos, né? Eu imagino que a sua opinião seja muito parecida com a minha. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Renato Augusto. 2 gols ontem, fez a diferença, não fez um partidaço, não foi brilhante no jogo, mas foi decisivo no jogo. E o Renato Augusto, todos sabem, é um cara extremamente sério, correto, e se não fossem tantas lesões na carreira, esse jogador estaria, talvez, em outro nível, em nível ainda de seleção brasileira. Ele é muito diferente, ele é craque, ele é cabeça no lugar, ele é cabeça boa, e esses caras são sempre vistos de uma outra forma. Depois do jogo contra o América Mineiro, o Renato Augusto deu entrevista e disse que gostaria de renovar o contrato por mais um ano com o Corinthians. Ele tem 35 anos e termina o contrato agora em dezembro. E ele manifestou o interesse de renovar o seu contrato com o Corinthians, claro, desde que se sinta bem, desde que se sinta em condições, muito mais, ele disse, em função de querer ajudar essa transição dos garotos que estão subindo do time de juniores para o time principal, subindo ali do sub-20 para a equipe principal do Corinthians. E aí é o caso do Matheus Araújo, é o caso do Guilherme Biro, é o caso do Wesley, enfim, esses jogadores que estão tendo mais oportunidades com o Vanderlei Luxemburgo. E o Renato acha que é importante, se ele puder, participar dessa transição, passando experiência, dando conselhos e, claro, jogando quando estiver bem, quando estiver se sentindo em condições. Quero saber a tua opinião. O Corinthians tem intenção de renovar com o Renato também por mais uma temporada. Você acha uma boa? O Renato é craque, o Renato é diferente e jogadores diferentes merecem uma atenção especial. Quero saber a sua opinião. Eu volto às 9 da noite com a nossa live aqui no 12 em Campo. E claro, espero todos vocês. Se você gostou do conteúdo, eu te peço gentilmente, deixe o seu like e se inscreva no canal se você for novo. Valeu? Te espero às 9 da noite. Obrigado pela sua companhia e até mais tarde. Tchau, tchau.